Comentário de mercado de 2 de outubro. Dia difícil, bolsa caindo 2,7%. Dólar também está caindo menos de 0,5%, mas está caindo. E sem dúvida nenhuma, o que explica uma boa parte da queda da bolsa é a dificuldade da reforma da Previdência caminhar no Senado. Na noite de ontem, o governo se descuidou e a oposição conseguiu fazer algumas mudanças que diminuem bastante a economia com a reforma. Algo em torno de 870 bilhões agora, se ela ficar da forma como ela está, e o governo está se rearticulando para tirar essas coisas que a oposição colocou, e a reforma deve ser votada só semana que vem. O mercado ficou meio desanimado com isso. Eu pessoalmente acho que a reforma deve passar. Existe a boa possibilidade de serem retirados esses destaques que a oposição colocou e a gente consiga finalmente na semana que vem terminar essa votação no Senado e voltar para uma economia maior, perto do que o governo esperava, mais perto do que o governo esperava. Mas tem também aí um pouco de movimento de realização de lucro. Aqueles investidores de mais curto prazo estão colocando lucro no bolso e isso acaba fazendo uma força de venda. No Brasil, nós tivemos boas notícias. A produção industrial de agosto mais 0,8%. Ou seja, um crescimento de produção industrial, não era esperado isso. A confiança dos industriais e do consumidor também aumentou. Isso é uma medida que os pesquisadores perguntam para as pessoas como é que elas estão vendo a economia ou os gastos, os investimentos, a produção nos próximos meses. E a gente teve uma surpresa, as pessoas estão mais otimistas, isso é bom, porque gera mais consumo, gera mais produção e gera mais emprego. Por falar em emprego, nós tivemos aí o dado do mês passado, criação de 121.400 vagas, bem acima do esperado. E tivemos outros dados importantes também. Nós tivemos aí aumento de papelão ondulado, como eu já disse em outros comentários de mercado, eu gosto de acompanhar o papelão ondulado, muita gente de mercado gosta, porque é embalagem. Quando você tem maior produção de papelão, isso quer dizer que está vendendo mais caixas, está vendendo mais produtos. No campo internacional é que a gente tem notícias mais preocupantes. O processo de impeachment de Trump continua, caminha, e agora alguns funcionários do governo já disseram que podem prestar depoimentos e que viram a conversa de Trump com o presidente da Ucrânia para fazer pressão em Biden. Isso começa a complicar. Como eu disse, no longo prazo é muito difícil a gente saber qual que é o efeito final para o Trump, mas no curto prazo, sem dúvida nenhuma, pressiona o presidente e ele fica numa posição mais fraca para negociar com a China. Então a China vai fazer pressão para conseguir um acordo melhor, ou o presidente vai empurrar esse acordo com a barriga até ele ter uma posição mais forte para voltar à mesa de negociação, que é o pior. O mercado global como um todo está se desacelerando. A OMC reduziu a previsão de avanço no comércio global, era 2,6 no final do primeiro trimestre desse ano, e agora ela diz que a previsão é de 1,2, uma redução importante. Europa também reduzindo, a confiança do empresário europeu diminuiu, a gente vê uma desaceleração da economia mundial como um todo. Gente, é complicado porque, apesar da gente estar caminhando com as reformas, eu acho que elas vão caminhar. Nós temos a emprego melhorando, produção industrial melhorando. Se o mundo todo não cresce, fica mais difícil para nós crescermos. Eu estou começando a ficar um pouco mais pessimista com relação à Bolsa, exatamente por causa disso. É ótimo nós estarmos arrumando a casa, vai deixar o Brasil preparado para um crescimento futuro. Agora, o forte crescimento que o Brasil precisa, ele só virá se nós tivermos um crescimento maior no mundo. E para complicar a conjuntura mundial, a gente tem os protestos de Hong Kong. Ontem foram as comemorações de 70 anos no poder do Partido Comunista Chinês e as demonstrações em Hong Kong foram fortes e foram grandes.
e começa a escalar a tensão ali naquela região. O que, sem dúvida nenhuma, não é bom já para uma situação mundial de desaceleração. Então, essas coisas estão me deixando um pouco mais pessimista com relação à Bolsa Brasileira, porque sem o mundo crescendo é difícil, é mais difícil para nós crescermos. Com relação às taxas de juros no Brasil, o que está todo mundo dizendo é que tem mais uma queda aí de 0,5%, a taxa de juros vai para 5%, mas eu, como sou um pouco cético com o efeito de médio e longo prazo da taxa de juros, porque, como eu já disse, os juros cobrados do consumidor é muito alto, então isso não vai fazer muito efeito no curto prazo. Mas para quem aplica em renda fixa é uma notícia ruim. Os nossos papéis de renda fixa rendendo cada vez menos e muita atenção. Se você tem papel pré-fixado na carteira e papel indexado à inflação, o prêmio que eles estão pagando está muito pequeno. Talvez esteja na hora de começar a pensar a vender esses papéis para recomprar mais no futuro, quando as taxas de juros subirem um pouco mais, a gente compra esses papéis mais baratos. Se você tem dúvida de como a taxa de juros impacta no preço desse papel, assiste minhas 2 videoaulas sobre taxa de juros, tá no YouTube, Instagram, Facebook, vai lá, acha e assiste que eu explico bem como é que a taxa de juros influencia no preço, no valor desses papéis. E já sabe, né, gente? Gostou? Curte, comenta, compartilha, tem dúvida, manda pra gente fazer conteúdo para você. Obrigado!